all countries of the world, tous les pays du monde, 世界のすべての国。 Salve, salve mundão, salve, salve Brasil, tá começando mais um episódio de Todos os Países do Mundo, podcast que tem como empresa apoiadora a Over Personalité, consultoria de imigração extremamente profissional e conceituada no mercado, com a experiência necessária para a emissão de passaporte, visto, cidadania, além de, obviamente, dar o suporte necessário ao estrangeiro que pretende morar no Brasil ou se regularizar no nosso país. E o país da vez é o Peru, o país que faz fronteira aqui com o Brasil, finalmente, um país da América Latina. Eu tive o prazer de conversar com o Andrés, que mora aqui no Brasil há algum tempo. Ele contou um pouco das suas histórias aqui no nosso país, os perrengues que ele passou, a influência brasileira no Peru. O bate-papo foi bem legal, espero que vocês gostem. Mas antes de começar, um recado rápido. Primeiro, agradecer a todos que estão ouvindo. Está crescendo muito o podcast. Pessoas ouvindo de todos os lugares do Brasil e do mundo, inclusive. 75% das pessoas que estão ouvindo são do Brasil, os outros 25%. Irlanda, França, Estados Unidos, enfim, muitos países mesmo. Agradecer a todos e duas pessoas em especial, que é a Virgínia e também o Bruno. Os dois estão ouvindo todos os episódios, estão me dando feedback, estão postando no Instagram. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. E nesse episódio a gente tem uma participação especial, que é do Thiago Rizzi. O Thiago é um grande amigo meu, super crânio, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele que me indicou o André. Então tem tudo a ver ele participar, porque além dele me apresentar o cara, ele também já foi pro Peru e ele tem histórias muito boas, muito engraçadas. Então as informações do país dessa vez vai ter a participação especial do Thiago. Então ouçam as histórias e curtam aí, que é sensacional. Information about the country, with a special guest. Vou trocar uma ideia com o Thiago, meu grande amigo querido. Ele vai contar uma palhinha aí do seu rolê no Peru. Eu queria saber, meu amigo, e aí, tudo bem? Opa, tudo excelente, e você? Tudo bem, obrigado. Então vamos lá, pode começar. Quero saber como foi esse rolê aí. Bom, primeiro foi um impacto, um choque cultural muito positivo. O Peru é um país vizinho nosso que tem características assim muito parecidas com o Brasil. Só que, ao mesmo tempo, é um país que tem muita personalidade, um país muito distinto, assim, da América Latina. Então, o que mais me chamou a atenção, o que mais destacou para mim foi o contraste, né, assim, do geral entre a América Latina e o próprio Peru. Quando eu cheguei lá, para começar, né, o local que eu fui recebido, né, lá cheguei no aeroporto e tal. A gente tinha combinado, né, que quando eu estivesse saindo lá da empresa e estivesse voltando para o Brasil, eu ia dar uma passada para visitar, de tanta proximidade que eu tive com os peruanos. É um povo muito aberto, a comunidade latina lá fora é muito aberta, né, muito aberta para o brasileiro em si. Então, eu me senti em casa com eles. E o José, que é o cara que eu fiquei na casa dele, né, em Lima, ele morava num local, cara, que era bem humilde. Então, assim, lá em Lima eu fiquei numa favela quando eu cheguei. É uma favela, o pessoal chama de vila, né, tipo Vidia. Você ficou tipo uma favela, curioso, cara. Bem curioso, e é bem diferente de uma favela de lá, uma favela brasileira. Aí, beleza, chegamos lá, tal, te cumprimentou, fomos pra casa dele, conheci os pais dele, puta, pessoal, gente boa pra caramba. Muito interessante como o pessoal da comunidade lá onde morava o José se deslocava de manhã, todo mundo se cumprimentando, todo mundo falando um com o outro, tal. O café da manhã típico lá que a gente tomava era aveia, era um pão meio parecido com um pãozinho de leite, tal, e leite ou café e chá se você quisesse. A mãe dele preparava, acordava cedo, tal. Cara, foi muito bem recebido lá. Me senti muito em casa lá, me senti muito bem acolhido. Gostei muito, as pessoas muito bacanas, muito abertas, querendo, ainda mais que você falava que era brasileiro e tal, o pessoal já falava de futebol. E, cara, naquele mesmo dia a gente foi visitar um bairro que chamava Miraflores, um bairro muito bacana, né? O pessoal tem mais condição, mora nesse bairro aí. Aí o que acontece? A gente foi visitar esse bairro e tal, vimos lá o mar, né? Vi lá as falésias e tal. Só que eu fiquei um pouco incomodado do seguinte fato. Eu gostaria de ter visto
coisas mais do dia a dia deles, mais população local, menos turista. E eu falei para ele, você, vamos fazer alguma coisa aí que você faria num dia normal? Ele falou, beleza, então. Aí mudou totalmente o perfil do passeio, mudou totalmente o perfil da convivência. Onde ele tinha que ir, onde ele tinha os compromissos deles, eu ia junto, ia de ônibus. Então o José, ele trabalhava lá comigo, mas à noite ele trabalhava fora. E eu, cara, admirava pra caramba isso aí. O cara tinha a força de trabalhar normal, né, durante o dia lá, de housekeeper, né, e à noite, cara, ir lavar prato em restaurante, fazer as coisas dele, né, durante a noite lá, voltava, dormia 2, 3 horas, voltava pro trabalho de manhã, à tarde saía, dormia 2, 3 horas e seguia o segundo turno. Então, assim, o que me marcou muito, essas coisas assim do dia a dia, sabe? Então eu pedi pra ele, José, me leva nos lugares aí que você faria como se fosse hoje, né, como se eu fosse peruano também. Quero participar aí do dia a dia, não quero ficar fazendo passeio de turista, não. Sim, eles queriam uma coisa mais raiz, né? Sim, queria, e ele conseguiu esses rolês raiz, cara. Fui num estádio lá e percebi mais uma coisa, uma curiosidade. A gente tem muita atenção ao futebol televisionado, ao futebol profissional. A paixão do peruano, pelo menos na época que eu achei que era, né? A paixão do peruano não é esse futebol de televisão, não. É futebol universitário. O que pega lá é a rivalidade entre universidades. Os campeonatos, eu fui em 4 ou 5 jogos, assisti futebol, assisti rugby. Lá na primeira vez que eu tinha visto um estádio de rugby, nem sabia que existia. Inclusive, eu acho que foi até nessa mesma arena aí que teve aqueles Jogos Pan-Americanos de Lima do ano passado, 2019. Tenha sido nesse lugar aí. Cara, o povo peruano me surpreendeu pela simpatia, pela vontade de participar, pela vontade de querer saber do Brasil. Uma outra coisa curiosa, Vika, o pessoal do Peru, eles têm 2 times, eles torcem para algum time, muitas pessoas, né, não todo mundo, não querendo generalizar, mas muita gente torcia para um time argentino e para um outro time local, que é um time menor, considerado menor. Curioso. Tem essa característica aí. Outra coisa que foi muito interessante foi a diversidade de comida de rua. É uma coisa assim, na época não prestava muita atenção nisso, mas lá no Peru, cara, quase todas as refeições que a gente fez fora de casa eram na rua. Então tem muita coisa, muita diversidade. Você sentiu essa questão da culinária ser tão forte lá? Na época que você foi, já era forte, né? Porque eu sei que a culinária peruana é fantástica. Olha, já era forte e eu só notei porque era muito forte, porque na época eu não prestava muita atenção nisso. Eu só notei o quão diferente que era, porque na época já era muito forte a diferença, né? Então, por sorte, eu sempre gostei, né, de peixe cru. Então, tem muita cevicheria de rua, muita cevicheria que é casa particular, que foi transformada em um negócio familiar, um restaurante familiar, e acabou virando cevicheria ou refeições diárias lá para o pessoal que trabalha próximo, muito parecido com aqui. Por isso que eu falo, eu me senti muito em casa lá. E uma dessas cevicherias aí, o mais curioso foi o seguinte, eu não sabia que no Peru tinha terremoto. E na frente lá da cevicheria, numa rua normal, rua de bairro mesmo, tinha uma areazinha cercada com uma faixinha amarela no chão. Chamava área de sismo. Então, quando tem algum terremoto, o pessoal tem que se concentrar naquela área para não ser impactado. Engraçado, isso aí foi curioso. Caramba, que louco. Isso aí foi bem curioso. E, inclusive, olha só, você falou da comida, sabe o que me lembrou? Eu falei de peixe cru e tal, então me lembrou de comida japonesa. Cara, impressionante como tem uma comunidade japonesa muito grande no Peru, muito grande mesmo. Na época, inclusive, o ex-presidente, né, o Alberto Fujimori, acho que era Fujimori, né, que se menciona, se pronuncia, o Alberto Fujimori, ele estava sofrendo um processo lá de cassação, estava sendo talvez extraditado, até porque tem uma controvérsia, né, da nacionalidade dele e tal.
E ele ficou 10 anos na presidência. Ele ficou de 90 até 2000, se não me engano. Acho que é isso, de 90 a 2000. Então ainda estava muito presente a herança, né, do governo dele. O pessoal disse que ele governou com mãos de ferro, do governo do Fujimori. Então ele governou com mãos de aço, né, segundo alguns, mas para outros ele foi muito bom. Entendi. E com relação à Coca, Assim, fala aí mais algumas algumas coisas que no Ocidente a gente considera alguma contravenção, alguma coisa que não seja muito ortodoxo. Mas um dos preparativos para poder subir aquele caminho Inca, né, da escada da montanha lá, foi ter tomado um chazinho de coca. Esse chá de coca aí, o efeito é mais ou menos igual uma xícara de café, vamos dizer assim. E, cara, os índios lá mascam a coca para não ter efeitos de dor de cabeça, hemoglobina, para você sentir bem e tal. Então eu tomei o chazinho de coca antes de subir a montanha lá, que é um passeio que eu fiz na segunda semana, né, que a gente estava lá. Bom, eu estava lá no Peru, ok, em Lima, depois de um tempo, eu estava planejando já, desde antes de chegar no Peru, que eu gostaria de fazer esse passeio, de conhecer. E descobri, cara, a imensidão de opções que tem de passeios históricos lá no Peru. Coisas mais interessantes, Vika, é o tamanho da herança cultural peruana. Eu acho que, salvo engano, deva ser o lugar na América Latina ou nas Américas com a maior quantidade de lugares e de evidências de herança cultural e de civilizações antigas. O Museu de Lima é uma coisa fora do comum, cara. A quantidade de peças que tem, históricas, né, de escavações, de civilizações, até Eldorado, né, o pessoal falava, quando vieram os espanhóis para cá, para colonizar, o pessoal se falava muito do tal do Eldorado, né? Cara, naquele ano, 2007, tinham recuperado, se não me engano, 2 máscaras incas de ouro, e elas foram expostas um pouco depois que eu cheguei. Eu tirei foto da cópia só, eu não cheguei a ver a original, mas era uma máscara inca de uma cerimônia religiosa lá dos incas. E agora eu quero saber a tão famosa história que você tomou aquela bebida preparada pelas senhoras peruanas, que elas mascavam alguma coisa. Essa história eu tô super ansioso. É curioso, né? Primeiro que para quem não é acostumado, quem é ocidental igual a gente, ocidental, eu digo, para quem é turista, né, como nós, que não faz parte do dia a dia, é um choque, né? A bebida é o seguinte, é uma bebida inca, né? E pela localização dessas senhoras aí, pessoal do interior, você vê que foi passada a tradição de pai para filho, né? De mãe para filha, né, no caso. Porque é uma bebida feita à base de milho, né, que é um dos principais produtos do dia a dia da população peruana, da dieta, né, peruana é um dos itens aí, junto com a batata, acho que é o mais popular. A variedade de milho que tem também, 10, 15 variedades num canteirinho só de plantação, você acha lá. Então, é o seguinte, a bebida inca, essa bebida aí, ela é à base de milho, e ela é feita a partir das enzimas que são encontradas na saliva. Então, existe um containerzinho lá com as espigas de milho, e essas senhoras já de idade, com aquelas roupas típicas, aí já não sei dizer se essa bebida que eu bebi foi para turista, ou se foi parte da produção mesmo, que ainda está sendo bastante produzida mais no interior, né? Então, em Cusco, eu tive a oportunidade de ver essas senhoras, eu vi o processo, elas pegavam as espigas, mascavam o milho, né, tiravam com a boca o milho, mascavam e cuspiam no outro recipiente lá. Esse outro recipiente, depois ele era fechado e ficava um tempão lá, não sei se 1 ano ou coisa de meses já era suficiente, mas gerava uma fermentação. Depois ele era filtrado e você bebia essa bebida aí. Tem um sabor mais ou menos parecido com a cerveja. É um milho assim meio que passado. Mas eu gostei, cara. Vou falar pra você que eu gostei. De começo eu achei meio estranho, né? Falar, meio estranho, né? Isso aí. Você fala, questão de higiene. Falar, quer saber, meu? Já tô aqui, já quero ter a experiência diferente mesmo. Não vou dar pra trás agora, né? Então, mandei ver. Tomei lá a cerveja, tomei um copo lá e tal.
E, cara, gostei, achei bacana, achei interessante. Ficava bem do lado de uma feira de artesanatos que tem lá em eu falei Cusco, desculpa, é em Aguascalientes, já é bem próximo de Machu Picchu. Então foi lá do lado do mercado de artesanatos que tinha esses restaurantes aí. A vista é incrível, inclusive. Quem puder ver esse mercado aí, do lado do mercado tem uma corredeira gigante, os Andes, né, você vê as montanhas, uma corredeira gigante, e parece que a vila está abaixo da linha da água. É muito bonito, muito bonito. Legal. Então, mas você tinha a possibilidade de comprar essa cerveja feita por essas senhoras? Levar para casa e tomar em outro lugar, ou só dava para tomar ali? então, não tinha recipiente nenhum. Você não ia conseguir transportar para lugar nenhum. Era pego numa concha e um copinho de plástico. Você tomava ali só. Então é uma produção bem local. É um produto considerado local, não é um produto feito para o grande público, não. Você acha que eles realmente tomam isso ou que é uma coisa para turista ver? Naquele lugar específico é para turista. Tenho quase certeza que é para turista ver. Mas no interior do Peru, é certeza que eles tomam aquilo. Nas comunidades mais afastadas ainda devem tomar meio que como uma bebida meio que diária. Caramba, que legal. E você se deparou com outras pessoas bebendo? Elas ficaram com nojo? Como foi? Não, todo mundo fazia cara feia. Quem não era local fazia cara feia quando via. Olhava, via como que era o processo e não achava a coisa mais atraente da face da terra. Mas, como é uma coisa cultural, passeio já que eu queria fazer, como eu disse, roots, né, mais voltado para o dia a dia, eu estava bem aberto a essa experiência e falei, vou provar, né, eu estava lá, eu fiz cara feia também no começo, mas depois eu pensei bem e falei, olha, se eu não fizer isso aqui agora, quando é que eu vou ter oportunidade de voltar para o Peru, né, e fazer essa experiência, eu ia me arrepender de não ter provado. Se tivesse um amendoim junto, talvez desceria até melhor, né? Se tivesse amendoinzinho junto, ia ser bacana também. Caramba, não, que legal, cara, adorei. Todas as histórias aí que você contou, e essa última achei impressionante, é um rolê assim que super raiz. Então, as senhoras, elas estavam todas caracterizadas, né, meio que vestidas como se fossem incas, né, então eu não sei dizer se eles eram somente para turista, ou se, por conta da idade dessas senhoras, no passado elas se vestiam realmente daquele jeito e tinham aquelas tradições e continuavam. Eu acho que foi uma continuidade para eles de uma forma de manter tradição, mas em outro lugar do Peru. Ali é uma continuidade por conta da exploração do turismo, mas não deixa de ser uma experiência incrível, não deixa de ser uma coisa muito única, muito característica de um local só, entendeu? Só do Peru. Então, é um dos pontos aí que você não vai achar nos livros os guias, né, de viagem, passeio da Michelin, mas você vai lá e vai ver e vai respirar aquele ar puro dos Andes e vai estar lá na hora, você vai ver aquelas roupas coloridas, tal, você vai passar no mercado de artesanatos, tal, e vai meio que sentir o clima e de repente, se seu coração mandar, você vai fazer uma experiência que seja próxima da tradição peruana. Não, que rolê fantástico. Valeu, cara. Obrigado por compartilhar aí essas histórias, eu adorei. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. E tamo junto. Obrigado também por ouvir todos os programas, pelos feedbacks. Eu que agradeço, muito obrigado. Prazerzaço. Então essas foram as informações sobre esse país, dadas diretamente pelo querido e inteligentíssimo Thiago. Gostei do formato, foi bem legal. E agora vamos para o bate-papo com o André. Interview with the foreigner. Olá, meu amigo, tudo bem? Oi, Vinícius, tudo bem e você? Tudo ótimo. Vamos lá, primeira pergunta, antes de eu começar a te chamar errado, né? Como que pronuncia o seu nome? O seu nome completo, o seu primeiro nome é Valeri, né? Então, a correta pronunciação seria Valeri André Acuna Chaves, mas é Valeri. Ah, Valeri. Mas o pessoal te chama por esse primeiro nome ou como André? Então, 22 anos da minha vida fui chamado como Valeri no Peru, aí eu decidi mudar aqui. É que tem uma história por trás dessa mudança, assim, bem engraçada. Você pode contar? Claro. Assim, é bem boba, bem simples, mas é que quando eu
acabo mencionando, me apresentando com as pessoas, elas falam, né, se esse nome não é de mulher. E aí vem a história, aí se desenrola a história. Então, para eu evitar esse tipo de situações que em algum momento eu achava negativo, hoje não mais, eu me apresento como André. Eu cheguei aqui, me apresentei como André, as empresas que eu ia era André, os e-mails que eu tenho eu, André, então... mas quando ficam sabendo do meu nome, do meu primeiro nome, aí eu conto a história, né? Que, na verdade, foi meu tio. Ele estava lendo um livro que ele achou interessante da Europa e ele viu várias vezes esse nome por aí. E do nada conversou com a minha mãe. Em teoria, essa foi a história e me chamaram de Valérie, que tem origem francesa. Então, é esse. Ah, entendi. Interessante. Inclusive, quando você me adicionou no Skype, eu achei que era outra pessoa, porque eu tenho uma cliente que tem esse mesmo nome. E realmente, Excelente. eu acho que no Brasil causaria, assim, causa, né, Uhum. essa primeira estranheza. Mas no Peru, é o nome também feminino ou masculino? É mais feminino, na verdade, do que masculino. Ah, Aliás, também. bem pouco. Ou seja, as pessoas acham que Valéria mesmo é nome de mulher, né? Aqui na Sul América, acho que é mais lá, não, né? Ah, entendi. Então tá. Então eu te chamo de André mesmo, normal, né? Claro, claro. André, a primeira pergunta, a segunda, aliás, com relação à sua vinda ao Brasil. O que te motivou a vir para cá? Motivação principal foram os estudos, né? Eu estava finalizando o último ano da faculdade no Peru. Se apresentaram várias oportunidades alternativas, dentro delas Brasil, Chile e Espanha. Então eu curto até hoje sempre muitos idiomas e, assim, por decisão automática, rápida, eu decidi Brasil. Obviamente, você faz uma análise bem pequeno antes, né? Mas assim, mais foi aquela questão de idioma, de aprender mais e de colocar na lista. E essa foi a decisão. Por trás disso, obviamente, são os estudos, o fato de acabar por aqui, de ter um pouco mais de experiência, não só profissional, mas também de estudos no exterior. Então, basicamente, foram essas decisões que me levaram e me trouxeram por aqui. Entendi. E o que é falado do Brasil? Eu sei que em muitos países a música brasileira ela atinge, né, esses outros países, o futebol, o carnaval, o samba, enfim. O Peru está bem próximo ao Brasil, até faz fronteira ali na região norte brasileira. E eu queria saber qual a influência do Brasil no Peru. É exatamente essa. Ela não vai além, pelo menos o pouco que eu consegui experimentar ou explorar do Brasil quando esteve lá. Ela não vai muito além do futebol, né? O Brasil, historicamente, uma das coisas que levam ou remontam assim para lembrar do Brasil é futebol, então já começa por aí. Uma das coisas mais curiosas e talvez pode ser um pouco inclusive problemática talvez de falar agora que vem na minha cabeça é que muitas pessoas de lá acham que o povo brasileiro em geral ele é negro. E é um dado muito curioso, na verdade, né, que quando você vem, você repara que não é assim. Uma outra coisa que também acontece lá, e isso foi falado para mim, assim, você vai lá, você vai começar a explorar lá, você vai experimentar coisas lá, mas assim, saiba que o povo brasileiro, ele é fechado. Essa foi uma das dicas, entre aspas, né, e que na verdade nunca tive uma situação dessa, pelo contrário, o Brasil comigo e as pessoas que eu tenho conhecido até hoje, elas têm sido muito receptivas, tanto família, amigos e amigos de amigos, então não tenho esse pensamento e se hoje perguntam para mim ou me questionam isso, eu falo não. As pessoas lá geralmente são muito amigáveis, por não dizer todas, né? Então é uma coisa que eu me levo e me lembra, né, o que as pessoas do meu país podem estar pensando, considerando daqui. Interessante, não sabia dessa visão dos peruanos. E além da influência brasileira, eu queria saber da influência dos outros países, né? Porque o Peru ele faz fronteira, além do Brasil, com o Equador e a Colômbia ao norte, a Bolívia e o Chile ao sul. Por exemplo, nos programas de televisão, a televisão aberta, é passado programa de outros países por falarem a mesma língua? Como que funciona isso?
Bastante, bastante. Obviamente, por trás disso tem sempre vamos falar, uma estrutura de negócio, né? Aquela coisa de dinheiro. Então, hoje, muitos ou grande parte dos nossos meios, hoje, eles estão sendo controlados pelas mídias estrangeiras. A gente tem muita participação não só de negócios, mas sim de meios de comunicação em tudo chilena. Então, não que seja muito transmitido coisas chilenas, mas a gente sabe por trás que tem isso, né? Eu não tenho visto muito, por exemplo, de alguns outros lugares. Geralmente eles pegam estruturas mais americanas, mais europeias e elas levam para o Peru, né? Vamos pensar assim, tem aqueles programas de canto, aqueles programas onde você se apresenta com algum talento. Geralmente isso, né? Teve uma época que eu me lembro bastante, onde as novelas brasileiras chegaram lá. Então acho que era todas as mães, todas essas vozes, todas as famílias em algum ponto, todo final de semana elas sentavam e assistiam novela brasileira. Tinha uma que eu não me lembro o nome da novela, mas eu me lembro, acho que era uma frase, falava sempre aí na novela e acho que era parte, porque era uma comédia, era Pare de Sofrer, alguma coisa assim. Mas não sei, não me vem na cabeça. Eu já tentei lembrar para falar para várias pessoas, mas assim, não me lembro que novela que era, mas era brasileira, né? Antes de eu vir para cá, também tinha muita influência de novelas turcas. Acho que aqui também atingiu, né? Essa parte aqui no Brasil. Um pouco. Então, assim, é mais, eu posso falar que é mais estrutura de coisas apresentadas no exterior e são adaptadas ao país, né? E aí começa tudo. É mais isso, né? Aqueles programas, aqueles reality shows, né? Que são chamados. Ah, sim, sim. E pra gente fechar esse assunto de influência, eu li que a China está bastante presente ali no Peru, também o Japão. Inclusive, um dos presidentes peruanos, né? O Alberto Fujimori, tinha descendência japonesa. Como que funciona também essa influência asiática no Peru? Olha, existe sim uma parte, uma cultura grande, na verdade, mais japonesa. Eu tenho visto mais japonesa do que China, né? China é mais aquela parte de negócios, né? Aquela coisa de comércio, que eu acho que não só atingiu o Peru, mas sim grande parte do mundo. Então, começando primeiro pela influência China, é comércio. Você vai ver absolutamente tudo lá que é vendido. Inclusive, setores do nosso país foram atingidos negativamente justamente pela influência chinesa lá, pelas coisas serem muito baratas, não necessariamente de grande qualidade, mas então a influência da China, do Peru, é exatamente essa, é comércio. Agora, a japonesa, ela é cultural, sim, tem várias famílias que em algum ponto migraram pelo começo dos anos, ou quando começou a sair a Constituição e a República Peruana mesmo, né, se formaram aí, até o ponto que hoje existem vários centros e estruturas nas capitais grandes que, pode-se dizer, elas controlam em grande parte o que acontece por aí, né? Então, é influência e é recíproco. Eu tenho visto e pessoas têm me comentado, porque eu não conheço, no Japão. No Japão existe uma grande parte de uma estrutura peruana bastante forte, uma presença peruana bastante forte. Então, acho que nos dois pontos ele é válido. E com aquele presidente, sim, ele de fato, né? Ele foi, bom, é japonês, ainda não morreu. E a gente tem um pouco de problemática com isso, né? Também, já entrando um pouco, se em algum momento a gente vai falar por aí. A gente teve dois presidentes não peruanos, um americano, que ele acabou renunciando, e aquele japonês que de fato acabou renunciando também, mas por problemas de corrupção. Então, tem essas coisinhas por aí acontecendo na nossa história. Sim, e agora vamos voltar para cá, para o Brasil, com relação à sua vinda para cá. Você está há quanto tempo aqui? Eu já vou fazer 4 anos. Está totalmente adaptado ou ainda não? Totalmente adaptado. Eu nunca... Aliás, eu sou uma pessoa que se adapta muito rápido, né? Pessoas, situações e basicamente tudo. Então, para mim, aqui hoje em dia, o que eu sinto falta, obviamente, é a família, né? Mas eu me programo todo ano para ver principalmente os meus irmãos, a Glória e o Alessandro. Então, assim, mas fora disso, questão de comida, questão de cultura, questão do dia a dia, eu tenho me adaptado muito bem desde que eu cheguei. E
Hoje, até hoje, eu posso falar que tá tudo ok. Mas acho que vai continuar assim, sem dúvida. Que bom. E você falou sobre comida, né? Sobre culinária. O Peru é um dos países mais diversificados, que está crescendo muito nessa questão. Você cozinha? Essa é a primeira pergunta. E qual a sua opinião sobre isso? Você se adaptou com a culinária brasileira? Você sente falta de alguma coisa? Não, na verdade não sinto falta. Até porque eu posso ser um pouco chato e falar, olha, as mesmas coisas que você tem aqui, você vai encontrar lá, uma que outra não, mas, por Uhum. exemplo, você prepara, você faz um prato chamado lá, ai, não me veio na cabeça, vamos pensar, lomo saltado é o prato, é batata, é carne, cebola e arroz. Você tem todas essas coisas aqui no Brasil, então você vai fazer de um jeito e talvez não seja o mesmo sabor, a mesma cultivação da batata não seja a mesma, mas assim, você vai encontrar tudo. E eu cozinho sim, não cozinho muito hoje, mas quando eu quero de vez em quando experimentar fazer uma coisinha aqui em casa, eu tenho aqueles toquezinhos de comida e de fazer as coisas saborosas, né? E assim, eu particularmente acho de que as comidas essencial para você cozinhar, você tem que ter cebola, você tem que ter tomate e assim, as duas coisas principais para mim. Com essas duas coisas você vai misturando, você vai fazendo um molhinho gostoso que pode ser base para tudo. Mas sim, cozinho. Ah, que legal. E uma pergunta bem importante. Você gosta de coentro? Adoro, Não, adoro. eu fiz essa pergunta porque algumas vezes eu fui em restaurantes peruanos e sempre tinha coentro. E eu gosto bastante, a minha esposa não, mas é uma coisa que vocês usam bastante, né? Muito, muito. A gente utiliza muito. Inclusive, o ceviche, eu já tenho visto preparações de ceviche com coentro. Não é normal, não é comum, mas eu já vi que as pessoas colocam e fica muito gostoso. Fato curioso de eu ser peruano, eu nunca fiz ceviche. Sério? É, É um dos pratos mais gostosos, é é, o- maravilhoso, assim. é o prato típico lá, já várias pessoas me pediram, eu sempre enrolo, que eu vou fazer, mas nunca faço. Na verdade, eu estou sempre enrolando para as pessoas que me ouvirem. Não é que eu não queira fazer porque eu não sei, mas não, nunca fiz. E já tenho amigos brasileiros que eles já fizeram, com dicas que eu dei e me mandaram fotos, sendo que eu nunca fiz. Que legal, curioso. E agora vamos falar um pouco de futebol, porque o Thiago que te indicou, né? Uhum. E ele falou que você joga futebol. Inclusive, eu vou te chamar para jogar futebol comigo. Eu tive a oportunidade de chamar alguns estrangeiros e a experiência foi bem positiva. E eu queria saber qual é o seu time de futebol no Peru. Meu time de futebol do Peru, vamos lá. Se fosse por família, é um time chamado Universitário de Deportes, mais conhecido como La U, somente. Por família. Mas assim, se eu torço para algum time lá, nenhum. Nenhum. E eu assisto muito pouco, na verdade, o futebol peruano. Eu assisto muito mais o futebol europeu, né? Mas assim, não torço para nenhum time do meu país. Mas se fosse pela minha família e cultura familiar, é esse time daí. E aqui no Brasil, você tem algum time preferido? Não. Em algum momento eu, assim, fiquei um pouco curioso entre o Flamengo e o Corinthians, mas no final eu comecei a assistir algumas coisinhas, alguns jogos, né, dos times aqui também não me causou, assim, vamos falar, grande interesse, né? Eu prefiro mil vezes jogar ele com todo mundo do que assistir. E no jogo do ano passado, né? A final da Libertadores, você torceu pro Flamengo ou pro River? Na verdade, eu só fui assistir o jogo, eu não torci pra nenhum. Eu só tava querendo, aliás, quando tem esse tipo de jogo entre brasileiro e argentino, eu queria briga somente, sabe, no futebol. Eu acho que uma coisa interessante, o juiz no meio, a briga e blá blá blá, acho que torna ele emocionante, né, vamos falar assim. Aham. Torci pra nenhum, não torci pra nenhum. Que a gente aqui, na nossa região, poderia dar uma melhorada naquela estrutura de futebol, né, melhorar as bases, principalmente para começar a ter uma estrutura mais legal, né, mais interessante, um futebol mais gostoso de ver para as pessoas, né, como um todo. Sim, sim, com certeza. Pra gente fechar a questão de esporte e futebol, eu queria que você falasse os três principais jogadores do Peru, ou os três que você mais gosta, que você mais gostou historicamente. Assim, hoje em dia eu preciso falar dele porque é guerreiro, né? Eu acho que
um dos caras mais conhecidos hoje na atualidade, né? Mas tem outros dois, na verdade, que eu considero muito por acima dele em tudo, questão de nível, questão de filosofia de jogo, personagens de pessoa, que são quais? Primeiro é o Teófilo Cubias. Ele era, o apelido dele, né, era El Nené. Eu acho ele o primeiro. E o segundo, que ele já chegou a jogar, inclusive, no Barcelona, naquela época, muito atrás, né, é o Hugo Sotil. Ele era conhecido como El Cholo. E tem mais um, o César Cueto. Ele era um cara, como se diz aqui, surdo, canhoto. Com a perna esquerda? Com a perna esquerda. Canhoto, exatamente. Canhoto. Esse cara era demais. Eu deixaria o Paulo Guerreiro lá por último na lista, mas assim, as pessoas gostam mais dele hoje, né? Não entendo por quê. E o Guerreiro ficou muito famoso no Brasil, né? Até porque Sim. ele fez o gol do Mundial no Corinthians, jogou no maior time brasileiro, né? Com a maior torcida, que é o Flamengo, e agora tá no Inter. Então ele conquistou um pouquinho de cada espaço aí, né? Sim, bastante. Ele é bem querido, então, no Peru, como você falou. Sim, ele é bem querido. E ainda falando sobre famosos, né? Quem que você gosta de famosos aqui no Brasil? Talvez música, talvez ator ou de outra área? Quem que você admira? Na verdade, esses últimos tempos eu tenho ouvido muita música de quem? Do Jorge Ben, bastante dele, na verdade, às vezes só te repito as músicas do dia, é louco. É o Barra Malho, eu tenho ouvido também bastante música dela, eu acho incrível essa mulher. O Caetano Veloso de vez em quando também, assim, tem um grupo com uma música, um pouco de música mais legal, que é Baiana System, então, mas assim, é variado, eu escuto de tudo, mas os últimos tempos eu tenho ouvido esse tipo de música, e isso eu devo agradecer mais a minha namorada, né, que ela tem me dado esse caminho, né, para eu curtir dessa música. Ela tem me mostrado e ela me fala, e uma coisa que eu sempre replico para as pessoas, essas músicas com muita história na letra, elas remontam e falam um pouco do Brasil, como que era antes, como que ele se formou, né? Então, se você presta muita atenção nas letras, você vai encontrar cenários e situações bem legais, até pensamentos de vida, né? E tem alguém que você não gosta no Brasil, algum famoso? Ou mesmo alguma coisa no Brasil que você tem alguma crítica? Que eu não goste. Pode falar, sem problemas. Não, assim, se a primeira pessoa que me vem de não gostar, duas pessoas, na verdade. Uma, eu acho que tem grande parte da população que odeia ele e outra que ama, que é o Neymar, né? As atitudes dele dentro e fora do campo, né, acabam sempre gerando, sei lá, um pouco de confusão e problemática. E tem um humor de um cara que eu não gosto, eu acho ele um pouco pesado, né. Aí talvez eu possa falar de uma pessoa que eu gosto, acho que o Danilo Gentili. Ele tem um humor meio estranho, e na contrapartida é o Fábio Porchat. Posso gostar dele também. Eu acho que eu gosto dele, sim, agora que eu fazendo essa comparação. Em algum momento eu achei que o humor deles era parecido, mas quando eu fui entendendo um pouco mais por trás, a base de como eles começaram é totalmente diferente. Interessante. São dois ótimos humoristas brasileiros, são bem reconhecidos. E no Peru existe bastante essa questão de humorista, porque o Brasil é o país dos memes, o país da festa, então é uma área muito bem aproveitada, aqui a gente tem ótimos humoristas. A gente de fato tem, inclusive, isso se vê mais na parte de Lima, que é a capital, né, os stand-up comedies, né, existe, e a gente tem um que é muito conhecido, né, o nome dele é Carlos Alcântara. Ele, eu acho, o humorista mais legal que tem hoje no histórico do tempo, né? A gente tem uma forte influência, sim, de fazer humor, só que, assim, isso tem se trasladado nos últimos anos para uma fase onde o humor se tornou muito vulgar, né? Então, se você talvez vai assistir uma peça humorística hoje lá, você encontra mais, como que fala aqui,
má palavras, sabe? Palavrões? Ruins. Palavrões, exatamente. Assim, talvez perdeu um pouco do sarcasmo, porque o sarcasmo no humor é interessante, perdeu um pouco da ironia também no humor, que é interessante, e se tornou um pouco mais fala de palavrões, né, que infelizmente para grande parte da nossa população ele é atingido e ele se acha legal, né, pelo nosso nível cultural, né, que não é alto lá, né, então a gente tem que aceitar isso, né, mas assim, temos influência sim na parte de humor lá. Entendi. E você citou 2 humoristas também que atualmente eles participam bastante da política brasileira, cada um para um lado, né? O Fábio Porchat e o Danilo Gentili. E eu queria saber qual a sua opinião sobre a política brasileira, até porque a gente está vivendo um momento bem interessante, essa transação de poderes, né? Da direita à esquerda, essas discussões nas redes sociais. O que você acha disso? Você tem acompanhado? Qual a sua opinião? Eu vou ser muito sincero, eu acompanho muito pouco. Não porque não seja do meu interesse, mas eu me envolvo muito pouco em temas, assim, questões políticas, porque quando você entra nesse tipo de conversa, acaba parecendo uma guerra, acaba parecendo uma luta, né? Você tenta expor uma ideia só com a intenção de discutir ela, mas em algum ponto ela se torna meio que uma agressão para uma outra pessoa que está ouvindo, né? Então aí começa toda aquela coisa, não, mas esqueci. Então, assim, a minha opinião com respeito a isso, eu não gosto de muitas atitudes, na verdade, várias que o presidente brasileiro atual ele está fazendo, né? Então, como algumas vezes já me falaram e eu falei também, eu acredito que as pessoas que em alguma época, ou as intenções que essas pessoas tiveram naquele momento para votar pelaquela pessoa que está hoje elas não pensam igual. Eu posso ter uma coisinha que me diz isso, né? Em algum momento quando eu converso hoje, a quando eu conversava lá atrás. Então, os motivos que levaram as pessoas a tomar essa atitude talvez não sejam os mesmos hoje, né? E bom, eu acredito que no que respeita à política, a gente precisa cometer esses erros para a gente aprender, né? Só que levando isso para uma estrutura mais grande, a gente já está errando por muito tempo, assim, historicamente, né? Não só do Brasil mesmo. Então, as nossas convicções e as nossas bases para a gente eleger uma pessoa não estão sendo suficientemente boas, né? Eu acredito isso. E em algum ponto isso tem que mudar. Só que eu não sei se isso vai mudar, sabe? Esse talvez seja o meu pensamento com respeito à política, né? Entendi. Interessante. E aproveitando sobre essa pergunta anterior, o que você vê de futuro no Brasil? Você vê pontos positivos ou não? Você já falou, mas você pensa em ficar no Brasil nos próximos anos? Sim, eu tenho um plano de ficar por aqui mais um tempo, até porque as oportunidades que o Brasil me deu hoje profissionalmente, eu agradeço e elas são boas, então preciso aproveitar isso. Não é meu foco ficar por aqui, como também não é voltar para o Peru, é sair para algum outro lugar. Se não é Europa, é alguns países lá como o Japão, na verdade, um dos meus interesses. Canadá também foi um. Eu pretendo ficar por aqui mais um tempo, sim. E o que eu espero ou vejo depende, na verdade, né? A gente fala isso, acho que a gente teria que fazer essa pergunta para vários setores, né? Por exemplo, socialmente, eu acho que a gente precisa ainda trabalhar algumas coisas, né? Porque você olha a situação atual hoje, entre aspas, a economia, a situação, o PIB brasileiro, ele está aumentando, está indo para cima. Você vê a Bolsa de Valores crescendo, você vê as empresas investindo, mas por outro lado, você vai e olha a sua população. Ela não está totalmente bem, né? As suas instituições governamentais também não estão bem. Então, alguma coisa falta ajustar aí, né? Eu espero que em algum momento as duas coisas, como todo mundo, caminhem, ou não só as duas, né? Todas as que respeitam ao crescimento e avanço de um país caminhem na mesma direção, no mesmo nível, porque assim como tem que atingir a pessoa A, tem que atingir a pessoa C.
Então, é isso que eu espero, né? Obviamente, o que eu conseguir fazer ao meu redor, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu gosto, eu vou fazer. Mas, assim, infelizmente, assim, a gente não pode fazer mais, né? A não ser que seja em massa, que aí a gente consegue muita coisa, né? Não, legal. Ainda falando sobre assuntos polêmicos, entre aspas, como que o Peru ele aborda questões delicadas, né, e polêmicas também, como, por exemplo, homossexualidade, como aborto? As redes sociais dos peruanos, eles são presentes por lá também? Você vê muita semelhança com o Brasil? Muito, muito. Até porque eu esqueci de comentar alguma coisa. É muito louco isso. Eu não sei, por exemplo, como que é em outros países daqui da região, mas já conheço o Brasil, além do meu país. Aquela questão de rede social e meme e todas essas piadas de internet lá é também assim massivo, é grande e assim o humor lá é incrível assim. Acontece alguma coisa de ruim nem agora, por exemplo, você vê essa polêmica entre o Irão e os Estados Unidos. Assim, Aham. você vê que as coisas estão feias, bem feias, mas assim, na hora começam os memes. Pra cá, pra lá, e a dar risada, isso aqui. Ou seja, a criatividade, não só do brasileiro, mas também eu falo do meu país, é tão grande, tão incrível, que a gente sempre fala, meu, direciona isso para alguma outra coisa, você vai conseguir muito. E assim, como que é abordado você falou as nossas problemáticas lá? As- Algumas questões que são muito debatidas atualmente, como lembrei. homossexualidade, aborto, né? Uhum. Sim, o Peru tem tido um grande avanço com isso, mais que nada na parte de entendimento, né? Eu acho que compreensão ainda não há. Mas assim, entendimento no sentido, tá, você é assim, ou você atua assim, ou você pensa assim, tudo bem, eu te entendo, mas aí eu não vou, assim, te compreender. É até aí onde eu vou respeito. Tem tido um bastante avanço nisso. Eu falo isso porque eu trouxe a minha mãe para cá ao... Não trouxe, ela veio me visitar, né? Olha, eu falando, eu trouxe. Ela veio me visitar o ano passado. Ela veio ficar por aqui umas 2 semanas. A gente foi para o Rio e ela começou a caminhar ali pelas praias, por dentro da cidade, começou a observar isso, não só lá, também aqui em São Paulo, essa aquela coisa das pessoas andando por aí, no, dos casais não héteros. E aí ela ficava surpreendida, bastante surpreendida, né? A gente fala de uma pessoa de aproximadamente uns 52 anos, tá? Obviamente já Uhum. tem uma cultura, já tem um aprendizado de vida, é difícil, mas é curioso, e ela é uma das pessoas, assim, um ponto eu considero abertas para entender essas coisas, mas mesmo assim, ela fica, ela fica curiosa, né? Então, lá, a gente está avançando para isso. A gente tá criando aquela coisa também que a gente está tentando fazer aqui no Brasil, mas ainda é polêmico. É exatamente aqui, o que acontece aqui, inclusive com o aborto também, mas numa menor proporção, né? Porque obviamente o Peru é pequenininho em comparação ao Brasil. Mas assim, a mesma resposta das pessoas, as mesmas opiniões bem divididas de um lado para o outro acontece lá, para todo esse tipo de problemática, né? É isso, não posso falar que é diferente. Até porque, até um ponto que eu ia perguntar, que vai ao encontro dessa pergunta anterior, é sobre a religião, porque assim como o Peru, né, o Brasil é bem católico, mas você vê diferença nessa questão da religião? Você acha que lá é um pouco mais forte? Aqui no Brasil é mais dividido? Qual que é a sua opinião? Eu acho que lá o catolicismo é mais forte, até porque é um país pequeno, né? Quando você tem mais população envolvida, você tem mais caminhos, mais pensamentos, mais origens. Mas assim, o catolicismo é onde atinge quanto? 80%, vamos falar, 85% por aí da É população lá, bastante. né? As outras estão divididas entre as outras religiões, mas a gente tem base nisso. E é forte, viu? Nem aqui. É de ter
várias estruturas, várias instituições, né, por atrás disso. E porque, para mim, assim, eu não sei se eu devo falar isso agora, o negócio da religião, ele virou extremamente comercial, né? Se você parar para pensar, né? É uma coisa bem estranha, pode parecer até bem boba de comentar, né? Pode até causar, assim, comentários estranhos, mas, assim, você vê as pessoas indo para a igreja, né? Eu não costumo ir para a igreja, na verdade, não vou. Você vê as pessoas indo para a igreja, vê as pessoas tirando do seu bolso um dinheirinho que pode servir para umas outras, colocando lá, e no outro lado você vê o padre que está fazendo a cerimônia lá no dia, saindo num carro enorme, indo para a casa dele enorme. E as outras pessoas que vão, né, todo dia, toda semana, elas estão numa outra situação, tanto física como economicamente, né? É muito estranho, assim. É uma coisa que eu sempre vou compartilhar. Eu não posso me considerar um crente, assim, por mais que a minha família tenha me criado assim, mas eu sei com certeza que lá fora, né, obviamente fora dos nossos alcances, existe uma força poderosa, né, muito mais poderosa do que a gente. Não falo que é Deus, mas assim, sei que há, né. Hoje eu tento limitar os meus pensamentos disso, mais naquele sentido, né? Compartilho, entendo, escuto as opiniões dos outros quando elas são compartilhadas comigo, mas assim, eu apresento sempre isso para as pessoas, né? Isso sem causar nada, é meramente uma opinião minha. Sim, sim. Muito interessante sua opinião. E eu queria saber, a gente já está chegando ao fim, eu queria saber de histórias, acontecimentos de você aqui no Brasil, curiosidades, eventualmente perrengues. Já confundiram a sua nacionalidade aqui? As pessoas olham para mim e me perguntam: você não é daqui, né? Não. Pelo seu sotaque, sim, eu sou peruano. E aí que tá o comentário engraçado, mas você não tem cara de peruano. Cara de peruano, boa. Nossa, ai, essa é boa. E eu sempre devolvo a pergunta: e como que é uma cara de peruano? Você sabe quando as pessoas ficam nervosas e começam a suar? Sim. Várias dessas ficaram assim, porque eu não faço a mínima ideia de como a cara de um peruano é, né? Eu só sei que eu sou de lá. Essa é uma situação muito comum no meu dia a dia. Assim, bem comum. Trabalhava numa outra unidade da mesma empresa onde estou agora, em Alphaville, e tinha uma colega de trabalho, Adriana. E ela, assim, quando eu cheguei lá, ela acreditava de que o Peru era só montanha, que era só terra, porque todo dia ela me perguntava: isso aqui tem no Peru? Isso aqui tem no Peru? Que chato, né? Era muito chato, mas eu dava risada porque eu falava: bom, eu vou imaginar que essa pessoa não sabe e vou começar a informar ela. Sim. Porque é assim que você já, como outra forma, ajuda as pessoas, não? Né? Mas assim, isso como outra situação positiva. Eu preparei uma coisa aqui, que eu não fiz com nenhum estrangeiro ainda, eu queria testar. É como se fosse um quiz e um ping-pong. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai responder de forma rápida se é melhor no Brasil ou no Peru, se você gosta mais do Brasil ou no Peru, ou eventualmente você pula, tá bom? Tá, e aí eu respondo no Peru ou no Brasil? Isso. Comida brasileira ou peruana? Peruana. São Paulo ou Lima? São Paulo. História do Brasil ou história do Peru? Isso é difícil. A história peruana. Política brasileira ou política peruana? Eu vou passar dessa. Espanhol ou português? Passo dessa também. Quem é melhor em festa? Fazer festa, brasileiro ou peruano? Com certeza o brasileiro. E em meme? Meme, passo dessa também, porque eu acho as duas boas. Boa. Educação, Brasil ou Peru? Eu vou falar o Brasil. Cultura. Cultura peruana. Cerveja. Cerveja brasileira. Música. Brasileira. É uma polêmica. Martim Vizcarra ou Jair Bolsonaro? Nossa senhora, que pergunta é essa? Passo. Machu Picchu ou Rio de Janeiro? Machu Picchu. E a última pra gente fechar, feijoada ou ceviche? Feijoada, olha, feijoada. Olha essa.
Não imaginei que você responderia essa. Eu vou te falar porque você vai entender. Eu Hum, aprendi a comer ceviche aos 19 anos de idade. Para mim era um absurdo comer o peixe meio cru, sabe? hum, É, entendi. então é isso. E pra gente fechar, eu queria que você falasse um ditado popular. Um ditado popular. Ah, bom, eu acho que um dia a dia aqui legal do Brasil é quando você vai beber, né? E lá eles falam, vamos a meter uma bomba. Interessante. Como que é? Você pode repetir? Gostei. Essa é isso. Essa frase aí, ela quer dizer que esse dia, quando você já está falando isso, é que vai ser obscuro. Você não vai saber o que acontecer, mas sabe que você vai dar problema para alguém, ou trabalho para alguém. É basicamente isso. Não, muito bom. Você pode só repetir em espanhol? Ah, sim, vámonos a meter una bomba. Boa. E eu coloco uma música quando eu fecho, um trecho da música, até por causa de direitos autorais. Que música você pode falar, uma peruana? Tem um carinha, eu gosto muito dele, ele é Pedro Soares Bertis. É o cantante peruano que eu adoro, assim, e as músicas deles. Vamos por, agora que vejo na minha cabeça uma outra que eu gosto dele, Quando Pienses em Volver. Quando penso em voltar, né? Acho que é a tradução. Uhum, sim. Ah, legal. Beleza, vou fechar com essa música. E é isso. Eu acho que foi bem interessante. Eu fiz bastante pergunta. Eu gostaria de te agradecer por participar. Opa, eu que agradeço, Vinícius, agradeço e parabenizo o trabalho que você faz. Continua, que eu acho muito legal. E obrigado de novo por esse espaço e tempinho que a gente se deu aqui para fazer isso. Imagina, imagina. Eu que agradeço. Tá, então, esse foi o bate-papo com o André, um cara super querido, um cara super gente boa. O Peru é um país incrível, vontade que dá de largar tudo para conhecer esse país com tanta riqueza cultural, tanta riqueza em sua culinária também, um país que cada vez mais tem a minha admiração. E pra gente fechar, vamos ouvir o som que ele falou. Obrigado a todos por terem ouvido e até logo, até mais.